Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Hoje eu gostaria de dar início a um especial de placas decorativas pintadas à mão com diversas técnicas, podendo ser placas apenas decorativas ou placas utilitárias, e espero que vocês gostem. Como as minhas seguidoras votaram lá numa enquete no meu grupo fechado gratuito do Facebook, chamado Clube Espalhe Cores Artesanato by Pan Atelier, elas me pediram técnicas em pintura e por isso que eu trouxe esse especial aqui para o canal, porque peças assim utilitárias, decorativas fazem o maior sucesso no meu ateliê. Além de pensar também em possibilidades de criações fáceis para vocês conseguirem fazer no lar de vocês, conseguirem vender aí nesse começo de ano, porque geralmente o mês de janeiro, mês de fevereiro, as vendas elas são um pouquinho mais lentas, né? As vendas elas caem um pouquinho. Lembrando que eu gosto muito de fazer técnicas em pintura, eu não gosto muito de colocar acessórios, para mim o menos é mais sempre. Eu prefiro investir em um sombreado com camadas do que colocar um monte de acessórios. E aí eu espero que vocês gostem dessa primeira videoaula, eu vou mostrar a peça bem rapidinho para vocês. Lembrando que a lista completinha de materiais, ela estará disponível neste meu grupo gratuito. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você solicitar a sua entrada. E se você quiser saber mais sobre esse grupo, é só clicar no link que aparecerá aqui no card. Bora lá conhecer a peça. Bom, pessoal, essa será a peça aqui da nossa videoaula. Deixe uma curtida, um comentário se você gostou e compartilhe também para outras pessoas terem acesso a essa aula 100% gratuita. Bora lá para o passo a passo? Vou começar falando aqui as medidas da placa que eu vou trabalhar. Essa placa aqui é uma placa imitação de pallet, ela é em MDF e tem essas marcações aqui com ripas. Então, essa plaquinha, ela mede 20 por 25. E aí, vocês podem usar ela dessa forma ou dessa forma aqui. Eu vou utilizar com as ripas na vertical. E, obviamente, eu preparei aqui o meu MDF antes de fazer a pintura. Eu vou colocar o link da videoaula onde eu falo sobre essa etapa. Lixei a peça e apliquei a cor mineral. Como eu vou trabalhar também com uma plaquinha sobreposta, que será essa aqui, eu fiz o mesmo procedimento. Apliquei aqui a tinta mineral até cobrir, de 2 a 3 demãos. A próxima etapa é trabalhar com o stencil. E eu vou mostrar para vocês o stencil que eu vou trabalhar, vou falar o código e a misturinha de cores que eu vou fazer. Como essa peça eu quero trabalhar com cores mais neutras para poder fazer combinações com decorações de cozinha, eu vou trabalhar aqui com esse stencil da OPA e o código dele é o OPA 2452. E o nome dele é Estamparia Arabesco. Olhem só como fica legal trabalhar com esse stencil como plano de fundo. Trabalhar com stencil é simples e ao mesmo tempo complexo. Então, aqui, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou posicionar o stencil de uma forma que fique legal a parte de estamparia. Eu gosto sempre de trabalhar com um pedacinho de fita crepe. Posiciono. Vou trabalhar com esse pincel de pituá da Condor, numeração 6. Eu dou uma hidratada em água, ó, tiro o excesso torcendo, porque a gente precisa hidratar o pincel de pituá. Já vou deixar aqui separado um paninho seco, para eu tirar o excesso da tinta. E um pedacinho de papelão também. E aí, como eu quero trabalhar com cores neutras, para fazer combinações com outras peças decorativas para cozinha, ou as cores também de cozinha,
eu vou trabalhar com uma misturinha de cores. Trouxe o meu godê aqui, e aí eu vou trabalhar com a cor craft e a cor castanho. Por quê? A cor castanho, ela é muito escura para já aplicar aqui. E esse plano de fundo, eu quero que ele fique sutil, porque o que vai dar o destaque será essa plaquinha aqui com o recorte em MDF. Sempre antes de preparar as minhas misturinhas, eu gosto de agitar a tinta para que os pigmentos eles se misturem. Aqui eu vou fazer utilizando um godê, mas quando eu vou trabalhar com stencil, eu quero fazer algumas misturinhas, às vezes eu pego o próprio pincel e vou fazendo no pincel. Por exemplo, eu pego um pouquinho do castanho, um pouquinho do craft, vou misturando o pincel e aplico. Mas para ficar mais didático para vocês, eu vou fazer a misturinha aqui. E aqui eu vou fazendo no olhômetro. Como eu quero escurecer um pouquinho esse tom craft, ó, caiu um pouquinho aqui no meu godê. Eu vou colocar a maior quantidade a cor craft. Pego um pincel mais velhinho e misturo. Às vezes, você vai ter esse tom de tinta já envasado. Por isso que é interessante mostrar aqui no godê, porque se você já tiver esse tom envasado, não precisa fazer as misturinhas. Ó, por um pouquinho mais de craft, vai ficar um tom cappuccino. Ou café com leite. Eu fiz até uma quantidade maior, para depois aproveitar essa cor, para fazer sombreado, enfim. Então, vamos lá. Pincel na tinta. Trabalho num papelãozinho. Bato para a tinta entrar nas cerdas do pincel. Venho num paninho, ó. Tiro bem o excesso. E aí, com a mão leve, eu vou começar a fazer movimento circular. Para sentir se o meu pincel tá muito carregado ou não. Ó, eu levanto para ver. Se o pincel ele estiver com muita tinta, o preenchimento ele vai ficar borrado, porque a tinta ela vai sair por baixo do molde e vai acabar manchando. Olhem só. E aí eu vou fazendo esse preenchimento com movimento circular e vou aplicar somente uma demão dessa tinta. Agora, eu vou fazer aqui a parte da emenda, porque esse stencil dá pra gente aplicar ele em peças maiores, fazendo a emenda perfeitinha. Então, eu vou começar fazendo aqui a parte de baixo. Eu reposiciono o stencil bem certinho. E faço aqui o preenchimento da parte de baixo primeiro. Prontinho, e o preenchimento ficou assim. Agora eu vou dar uma secadinha e vou lixar para desgastar um pouquinho esse fundo, para não ficar tanto em evidência, com uma lixa de gramatura 400. A próxima etapa é dar um melhor acabamento aqui para a peça.
E eu vou fazer o sombreado, obviamente. Eu vou trabalhar com um pincel angular, deixei já ele hidratando em água. Esse aqui é um pincel bem largo, angular. Ele é da linha Zen, deixa eu ver, 1 polegada. Então, eu acredito que dos pincéis nacionais, o pincel maior aí que vocês encontrarem, tamanho 16, vai aí da marca, vai ajudar nesse processo. Porque eu tenho uma extensão larga aqui para poder trabalhar, então eu preciso de um pincel largo também. E tô com um pincelzinho mop aqui, caso seja necessário retirar o excesso de água que fica nas partes aqui de trás onde o pincel passa. E aí eu vou sombrear com a mesma cor que eu fiz de misturinha. Para sombrear, eu preciso sempre trabalhar com o pincel hidratado. E aí eu coloco a tinta na ponta do pincel. Como aqui eu tenho bastante espaço para trabalhar com o movimento de vai e vem, eu não vou trabalhar no azulejo. Caso você tenha dúvidas sobre sombreado, como sombrear uma peça grande aí perfeitamente, tem uma videoaula no canal bem detalhada, onde eu mostro essa etapa e eu vou colocar o link aqui no card. Eu começo sempre do centro e vou para as bordas. E vou sentindo o meu pincel. Ó, precisa de mais um pouco de água e um pouco mais de tinta. Viro a minha peça. Aqui com vocês eu vou fazer essa demão, mas depois eu vou secar e vou aplicar mais uma demão, porque eu gosto. Eu acho que a primeira demão de sombreado às vezes fica manchadinha e é necessário aí aplicar 2 demãos. Vou virar. Notem que já dá uma diferença bem legal aqui na peça o sombreado. É legal fazer o sombreado depois de trabalhar com um stencil ou com carimbo. Para que a estamparia fique por baixo. Agora eu vou secar e aplicar mais uma demão. E esse aqui foi o resultado após a segunda demão de sombreado. Essas partes que tem na peça para fazer essa imitação de palette, como que eu faço? Eu trabalho com um pincel de cerdas naturais e a tinta que eu fiz o sombreado, ó, eu vou fazer uma pátina seca. Eu não hidratei o meu pincel em água. Volto aqui com o meu papelãozinho, ó, dou uma trabalhada. E aí eu venho, ó, com o pincel aqui no meio mesmo, pra escurecer essa parte. Porque o pincel angular, ele não chega até aquela região. Prontinho. Aí agora, se você quiser parar por aqui, tudo bem. Se você quiser dar mais uma envelhecidinha, trabalhar com um tom breu, um tom castanho, também pode. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma leve escurecida com o tom breu. Eu vou dar uma demão aí de sombreado bem transparente, ó. Terminei de usar o pincel, já
coloco de molho na água. Vou colocar o meu breu aqui no godezinho também, só um pouquinho. E aqui eu vou tomar bastante cuidado, porque eu não quero escurecer demais a minha peça. Então, vai ser só uma pontinha mesmo do breu e uma única demão. Sombreado é treino, tá, pessoal? E assim, eu gosto sempre de trabalhar com ele em camadas. Então, a primeira demão seria a primeira camada, aí você faz a segunda, e aí se precisar escurecer alguma coisa, você faz uma terceira. Porque aqui, notem, eu dei uma leve escurecida, porém, ainda dá pra ver a misturinha que eu fiz com o tom castanho Craft. Eu vou pegar de novo aquele pincelzinho que eu utilizei, essa misturinha para passar no meio aqui das minhas ripas. Eu vou secar e vou fazer a mesma coisa com o tom breu. Quem quiser sombrear com esse pincel, ó, também pode. Mas eu gosto mais de trabalhar com um pincel angular. O acabamento fica diferente porque o sombreado com pincel angular, basicamente é a tinta matizada com água. E esse aqui a gente conseguiria fazer uma pátina seca que também teria um efeito de sombra, mas não o mesmo. Fica aí a gosto de vocês. Aqui na plaquinha é somente isso. A próxima etapa aqui é fazer os acabamentos das laterais, da parte de trás. Por isso que eu fiz essa tinta aqui em excesso, porque depois eu vou fazer a pinturinha, pelo menos nas bordas, com essa cor. E a parte de trás eu posso passar um preto, eu posso passar a mesma cor. Não tem problema, porque aí eu preciso acompanhar essa cor aqui que eu fiz do sombreado. Essa parte aqui, ela só vai voltar para a aulinha, pra gente fazer a parte da arte e decoração final. Então, eu vou colocar de lado e vou começar a trabalhar na plaquinha e no recorte. Para me auxiliar nessa etapa, eu vou trabalhar com um papelão e um pedacinho de fita crepe. Então, eu vou posicionar aqui o meu recorte. Eu acho que eu não passei as medidas, né? Geralmente vocês me perguntam, então eu vou passar aqui, ó. Essa plaquinha, ela mede 14,5 por 11,5. Eu vou trabalhar com esse recorte aqui, espaço gourmet, e eu achei que ficou bem charmosinho a parte do G ficar pra fora do recorte e também ficou em harmonia com o tamanho da minha placa. Agora, para compor um pouquinho também o plano de fundo desse recorte, eu vou trabalhar com esse carimbo aqui, que é lá da Loucas por Caixas. Se eu não me engano, ele é o carimbo de falso linho. E eu vou trabalhar com ele de uma forma bem desordenada, porque eu quero só compor mesmo, não deixar essa tinta mineral chapada de fundo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do tom Craft, colocar aqui no meu godê. Vou voltar com aquele pincelzinho que eu tinha feito a misturinha. E vou pegar só uma pontinha da misturinha que eu fiz de cores, ó. Vou pegar mais um pouquinho. Só pra dar uma leve escurecida nesse craft. Ó, algo bem sutil mesmo. Trabalhar com carimbo é tranquilo também. E para me auxiliar nessa etapa, eu gosto de trabalhar com uma bandejinha. E antes de dar a primeira carimbada na peça, é bom sempre você ter um papel para testar a sua carimbada. Já tem videoaula aqui no canal com caixarias e diversas peças que eu já fiz trabalhando com carimbo. Eu vou colocar o link aqui no card. Então, eu pego essa misturinha que eu fiz, passo aqui na minha bandejinha. Eu não gosto de vir muito com o rolinho pigmeu,
e passar no meu carimbo, porque depois ele acaba dando uma lambuzada, fica um pouco mais difícil de fazer a limpeza no carimbo. Assim eu acho que fica tranquilo trabalhar e o resultado é tão bom quanto. Bato aqui, faço o teste na folha, ó. Tá ótimo. Aqui eu não quero muito preenchimento. Se ficar algum ladinho falhado, não tem problema. Só preciso esticar bem essa tinta. E agora eu vou aplicar aqui na minha plaquinha. Prontinho, é um trabalho assim, irregular, bem tranquilo. Aí eu venho com aquele paninho que eu tava trabalhando pra secar, tirar o excesso de água do meu pincel angular e já dou uma limpadinha aqui. Mas também tem vídeo aqui no canal mostrando como eu organizo os meus carimbos, faço a limpezinha. Vou colocar o link aqui no card. Vou colocar ele no cantinho. Esse pincel também não vou usar mais, coloco de molho na água. Agora eu vou dar uma secada aqui e desgastar também com a lixa de gramatura 400. Como eu vou trabalhar aqui nesse recorte fazendo uma sombra, eu trouxe para vocês uma outra ideia para fazer esse tipo de acabamento. Eu vou trabalhar com carimbeiras. Essas carimbeiras aqui, elas são à base d'água, então o seu acabamento, o verniz, ele vai precisar ser aquele verniz em spray, porque o verniz à base d'água vai acabar removendo essa tinta da peça, da carimbeira. Aqui, quem quiser pode fazer o sombreado com pincel angular tranquilamente, mas eu vou fazer aqui para vocês verem como é legal trabalhar com essa ferramenta também. E eu vou trabalhar com esse pincel, ele é um pincel de maquiagem, de cerdas bem macias. Eu gosto sempre também de trabalhar com um pedacinho de sulfite. E aí eu tenho dois tons aqui de marrom. Eu tenho o Vintage Photo e o Walnut Stain. O Vintage Photo é um marrom um pouco mais clarinho, mais avermelhado e vai combinar com o que eu fiz na placa palette. Eu venho aqui, ó, fazendo um movimento circular na carimbeira, dou uma trabalhada aqui no papel pra ver como tá o pigmento. E aí eu começo fazendo um movimento circular na parte externa do meu recorte. Prontinho, esse tom Vintage Photo já ficou excelente aqui na peça. Eu nem vou utilizar o outro tom. É sempre bom dar uma limpada depois no seu pincel, para não ter acúmulo aqui de tinta, num pedacinho de papel, num paninho. Depois eu faço essa limpezinha. E aí, para complementar essa parte aqui que eu fiz o sombreado com a carimbeira, eu vou trabalhar aqui com o tom breu. Tá acabando. E um pincel de cerdas naturais, esse daqui é da Condor número 18. Vou trabalhar aqui no papel sulfite mesmo, ou pode ser naquele papelãozinho. E aí eu venho com o pincel mais pra fora do que pra dentro, fazendo uma luz, fazendo uma sombra aqui, um queimadinho, uma sombra seca, um esfumado. Algo bem sutil, que eu quero que apareça também a cor do sombreado que eu fiz com a carimbeira. Prontinho, gente, olhem só que legal. Aqui no recorte também, acabamento nas bordinhas é primordial. Eu vou deixar esse recortezinho agora no canto, porque depois eu faço esses acabamentos.
E eu vou utilizar aqui esse mesmo papelão e vou trabalhar com o recorte Espaço Gourmet. E aqui, para facilitar, eu também vou trabalhar com tinta. Mas quem quiser pode trabalhar com pó para emboss, na cor preta, alguma cor escura. Aqui, como eu quero fazer uma peça que vocês consigam fazer aí tranquilamente, eu vou utilizar só tinta. Eu vou colocar o meu pincel na água e aí eu vou trabalhar com a tinta preta e vou mostrar para vocês como que eu pinto esse tipo de recorte com um rolinho. Quem não tiver rolinho de espuma, pode trabalhar com uma esponjinha ou aquela buchinha de cozinha. Vou voltar com aquela bandejinha que eu utilizei para aplicar o carimbo. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui no cantinho. O meu rolinho, esse daqui é o pigmeu e ele troca o refil, então eu gosto de deixar sempre os rolinhos assim, essa parte da espuminha, para cor clara, para cor escura, para verniz. Esse aqui, ó, notem que eu já utilizei bastante com cor escura. E aí, antes de vir para a peça, eu trabalho um pouco essa tinta aqui na bandejinha e venho aplicando com a mão bem leve. Sem segredos. Aqui essa tinta ela tem uma boa cobertura. Eu vou aplicar apenas uma demão, vou deixar secar e aí eu já volto pra gente fazer a parte da decoração e arte final. Vou fazer todos os retoques na peça e já vou trazer ela pra gente fazer as colagens e tudo mais. Lembrando que onde eu fiz a aplicação da carimbeira, eu vou precisar envernizar com o verniz em spray. Eu vou mostrar pra vocês os vernizes. Vou colocar aqui só para vocês verem como que a peça está ficando. O que vocês podem fazer? A parte da placa palette aqui, vocês podem aplicar um verniz à base d'água. Eu gosto muito desse aqui com acabamento fosco da Acrylex. Então você pode aplicar e só na plaquinha você pode aplicar o verniz em spray. Esse também tem um acabamento fosco. Ou, se você quiser, você faz todos os acabamentos, cola o recorte, cola a palavra e depois enverniza de uma vez com o verniz em spray. Vai de gosto. Essa parte de finalização, eu já mostrei pra vocês como que eu aplico o verniz assim. O verniz em spray eu não consigo mostrar aqui pra vocês, porque eu preciso fazer a aplicação em um local arejado. E aqui é capaz de voar na minha câmera. Mas é bem tranquilo também a aplicação. Eu vou fazer esses retoques das bordinhas e aí a gente já vai fazer a parte da arte final. E a minha peça aqui já está toda envernizada. Eu até já coloquei aqui os ganchinhos na parte de trás. E eu recomendo que, se você for fazer porta-chaves, porta-utensílios, porta-xícaras, assim como eu estou fazendo, uma peça com ganchos, que você coloque 2 alças, para que a peça ela tenha uma estabilidade na parede. Vocês concordam comigo que se colocar somente uma alça aqui, na hora que a cliente ou o cliente colocar uma chave de um lado ou do outro, a peça vai mexer, a peça vai balançar e pode cair? Então não economizem, tá, pessoal? Nesses ganchinhos, eles são muito importantes. Agora, se você for vender e a cliente falar que não quer bater um prego na parede ou 2, enfim, você pode colocar aquela fita banana e avisa a cliente ou o cliente que a peça, depois de posicionada na parede, fica bem mais complicado tirar. Então, a pessoa tem que ter a ciência de que vai ficar a peça lá, vai colar na parede e aí ela não vai poder mudar depois de lugar. Então, aqui, ó, eu apliquei o verniz acrílico fosco à base d'água, no recorte aqui também, e na plaquinha eu apliquei o verniz em spray também com acabamento fosco. Aqui eu já fiz as furações para parafusar aqui com vocês as ferragens, que na verdade são ganchos. Olha, eu escolhi esse gancho maior, porque aí a pessoa pode pendurar um avental, de repente uma colher, algum utensílio de cozinha ou xícaras, se a pessoa quiser. Para dar continuidade aqui, eu vou trabalhar com a cola branca para artesanato. Eu vou posicionar a placa ao centro, com uma distância razoável entre a parte de baixo e a parte de cima.
Prontinho. Eu já gosto de colocar as alças na parte de trás porque eu preciso fazer a furação e depois parafusar. E aí, se eu colar algum acessório aqui, pode ser que a peça ela fique danificada nessa etapa de parafusar. Então, eu deixo já parafusado aqui a parte de trás, faço as colagens e aí, enquanto vai secando aqui essa cola, até ela firmar, eu já vou parafusando os ganchos. Eu tenho uma chave Phillips para poder parafusar aqui, mas quem tiver parafusadeira elétrica pode usar, o que for melhor aí para vocês. E eu já fiz as furações antes. Parafusei aqui os ganchos e aí eu escolhi esse gancho também em ouro envelhecido para complementar aqui a decoração da peça. Porque como eu trabalhei com tons de marrom, craft, o ganchinho precisaria também ser da cor ouro envelhecido. Prata aqui não ficaria muito legal. A parte de trás eu só tinha ganchinho assim, alça de serrinha prata, então não tem problema. E por que eu gosto de parafusar antes? Para eu ver como a peça ficou, para eu não exagerar nos adereços, nos acessórios. Só assim a peça já ficou bem bonita, não é verdade? Quem quiser parar por aqui pode. É uma peça simples, uma peça utilitária e super charmosa. Mas eu vou colocar alguns acessórios aqui. E vocês podem deixar a imaginação de vocês aqui nesse momento fluir. Deixem a criatividade de vocês solta. Para não deixar essa peça muito feminina, eu não vou colocar flor, nem barbante rami, nem nada. Eu só vou trabalhar com alguns chatons. E aí, como eu faço? Eu coloco os chatons aqui, ó, de diversos tamanhos na peça e vou brincando. Do jeito que eu achar que fica legal, eu vou colar. E os chatons também são em ouro envelhecido. E qual é a ideia aqui, pessoal, desse projeto? É trabalhar diversas técnicas. Aqui eu trabalhei com uma placa que eu tinha adquirido com ripas, é um falso pallet MDF. Agreguei com uma plaquinha, com um recorte. Eu montei esse kit, ele não estava assim quando eu comprei. Eu comprei as peças avulsas e aí me deu a ideia de fazer a peça dessa forma. E isso que vocês precisam buscar no projeto de vocês. Quando vocês estiverem trabalhando com peças decorativas e utilitárias, dá uma olhadinha o que você já tem disponível, o que você já adquiriu e tenta montar um projeto com a sua cara. Para mim já está ótimo dessa forma, ele ficou bem simples, fácil de fazer. E para encerrar a nossa primeira videoaula do especial de pintura decorativa em placas e peças utilitárias, eu vou falar aqui resumidamente o que nós trabalhamos. Aqui foi um mix de técnicas e ferramentas. De fundo, eu trabalhei com stencil, fiz o sombreado, apliquei aqui carimbo, trabalhei com tinta de carimbeira, pintei um recorte e depois inseri algumas pedrarias de acessórios. Notem que vocês podem aqui trabalhar também com outras cores, com outros stencils, utilizem o que vocês têm em casa. Combinado? Aqui na plaquinha eu poderia também ter trabalhado com um stencil de fundo, ou aqui eu poderia ter trabalhado com algum carimbo. Vai de gosto. Eu quis fazer essa composição, eu tinha adquirido esse stencil e na hora eu já tinha pensado numa peça para cozinha, para casa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem uma curtida, um comentário, escrevam também o que vocês gostariam de ver nesse especial, se vocês gostariam de mais peças com ganchinhos ou placas decorativas. E vejo vocês na próxima videoaula, que eu também irei trabalhar com bastante técnicas de pintura, stencil e muito mais. Muito obrigada e até mais. Tchau!